A próxima questão é a respeito de volume. Tem aqui 3 sólidos. O que é isso aqui? É uma caixa? Como é que se chama isso? O formato da caixa é chamado de paralelepípedo retângulo, ou paralelepípedo reto também está certo. Mas o nome mais usado é paralelepípedo retângulo. O formato da caixa, as faces deles são retângulos, né? Isso aqui também é um tipo de paralelepípedo, por sinal, parece ser um cubo, mas a gente não tem certeza. E esse sólido aqui é mais difícil aparecer, ele se chama prisma. O prisma tem 2 bases paralelas que não precisa necessariamente ser um quadrilátero, né? Podem ter outros formatos, como esse aqui, por exemplo. Ele é um prisma de base hexagonal. A base é um hexágono. Ah, mas como é que eu calculo o volume disso? Ele vai perguntar volume aqui na questão, já já. No nível de 5º e 6º ano, a gente não aprende a calcular o volume disso aqui. Mas a gente não vai precisar calcular porque ele deu essa informação, ó. Ele disse que esse volume aqui é 3/4 do volume da caixa 1. Beleza, então, esse volume aqui é fácil calcular. É um paralelepípedo. Paralelepípedo é o sólido que tem um volume mais simples de calcular. Esse aqui, você calcula esse, depois você calcula 3/4 desse volume, aí você tem esse. Tá, vamos ver o que ele está pedindo. A aluna Garança ganhou 3 presentes de aniversário que vieram embalados nas caixas a seguir. Caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Essa caixa aqui é um paralelepípedo reto, ele deu aqui as medidas. Chama-se caixa 1. Esse outro aqui é um prisma de base hexagonal. E o volume dele pode ser calculado facilmente com essa informação aqui. Esse volume é 3/4 do volume da caixa 1. E essa terceira caixa, parece que é um paralelepípedo também, né? Ele não falou que é, mas tudo indica que é. Então, a gente aqui não tem as medidas para poder calcular, mas ele deu essa informação, ó. O volume dessa caixa é 80% do volume da caixa 2. Então você pode calcular os 3 volumes assim. Essa caixa 1 você calcula porque você tem as medidas aqui. Aí você faz 3/4 desse volume da caixa 1, você tem esse volume da caixa 2. E o da caixa 3 é 80% da caixa 2. Então dá para calcular os 3 volumes aí. E o que ele está perguntando? Sabe-se que a caixa 1 é um paralelepípedo retângulo e tem as dimensões mostradas na figura. A caixa 2 tem o volume igual a 3/4 do volume da caixa 1 e a caixa 3 tem o volume igual a 80% do volume da caixa 2. Quer dizer, ele falou aqui exatamente o que estava indicado na figura. Isso aqui a gente já tinha visto pela figura, né? Tá, então finalmente vem a pergunta. A soma dos volumes das 3 caixas é... E aqui as opções estão em centímetro cúbico, tá vendo? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? Calcular os 3 volumes. Vamos lá calcular. Ó, a caixa 1 é um paralelepípedo retângulo que tem essas medidas aqui. 40 centímetros, 20 centímetros e 3.000 milímetros. Olha só, vamos trabalhar em centímetro cúbico? Em centímetro cúbico, por que em centímetro cúbico? É porque as opções aqui estão todas em centímetro cúbico, tá vendo? Então vamos usar o centímetro cúbico aqui nas nossas contas. Para saber o volume do paralelepípedo retângulo em centímetros cúbicos, basta você multiplicar as 3 dimensões em centímetros. Observe que essa dimensão já é dada em centímetros, ó, 20 centímetros, essa aqui também, ó, 40 centímetros. Então, eu posso trabalhar direto com centímetro. E essa daqui foi dada em milímetros, 300 milímetros. Como é que a gente passa isso aqui para centímetro? Isso aqui é 30 centímetros, né? Porque a gente tem isso aqui, ó. 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros, não é isso?
Olha só, isso aqui tá na sua régua. Olha essa régua aqui com propaganda do curso Elite, mas não é por causa da propaganda não, é porque aqui é azul e branco, tá fácil de ver, ó. Cada divisão dessa aqui é 1 centímetro e ela tá dividida em 10 milímetros, tá vendo? Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Claro que você tem que saber isso aqui de cabeça sem usar régua, né? Então, esse 300 milímetros você pode escrever assim, ó. 30 vezes 10. Você separa o 300 em 30 vezes 10. 30 vezes 10, não é milímetro que você está falando? Então, 300 milímetros é a mesma coisa que 30 vezes 10 milímetros. Aí você vai lembrar que 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 centímetros. Claro, isso aqui fica mais rápido de fazer se você decorar. Ah, é só você andar uma casa para a esquerda com a vírgula. Se você tiver isso memorizado, também pode fazer isso. Pega aqui o teu 300 milímetros, você anda uma casa com a vírgula, você vai ter centímetro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 centímetros. Sendo assim, a gente pode calcular o volume dessa primeira caixa. Eu vou chamar esse volume aqui de V1, volume da caixa 1. O V1 vai ser isso aqui, ó. Isso vezes isso vezes isso. O volume do paralelepípedo retângulo, ele é igual ao produto das 3 dimensões. As 3 dimensões, ó, você tem aqui uma dimensão, outra dimensão. Qual é a dimensão que está faltando? É a altura, né? É como se fosse largura, comprimento e aqui altura. Então, a gente vai ter aqui 40 vezes 20 vezes 30. Todo mundo em centímetro. O resultado vai ficar em qual unidade? Centímetro cúbico. Quanto é que dá isso aqui, hein? Ó, vamos multiplicar 4 vezes 2 vezes 3. Isso dá 24. E aí a gente coloca 1, 2, 3 zeros. Pronto. 24 mil. 24 mil o quê? Bananas? Não, 24 mil centímetros cúbicos. Beleza. Agora, esse outro volume aqui, vamos chamar de V2. O V2 é o volume dessa outra caixa. É uma caixa com formato de prisma, né? O problema deu que esse volume é isso aqui, ó. 3/4 desse volume da caixa 1. Então, é 3/4 disso. Quanto é que vai dar 3/4 disso? Pega 24 mil, divide por 4. Ó, 3/4 de 24 mil. Você vai dividir por 4 e vai multiplicar por 3. Então, 24 mil dividido por 4, isso dá 6 mil. 6 mil vezes 3, isso vai dar 18 mil. Então, o volume da caixa 2 é 18 mil centímetros cúbicos também. E, finalmente, o volume dessa terceira caixa, vamos chamar de V3, é dado como uma porcentagem aqui, ó. O V3, ele vale 80% do volume da caixa 2. O volume da caixa 2 é esse aqui. Então, a gente tem que calcular 80% de 18 mil. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, não é isso? 80 sobre 100, vai cortar um monte de zeros aqui. 80 por 100 é a mesma coisa que 80%. O D é vezes, aqui 18 mil. Então, a gente pode cortar esses 2 zeros daqui com 2 zeros aqui. Ficou 80 vezes 180. Quanto que é 80 vezes 180? 80 vezes 180. A gente pode multiplicar 8 vezes 18 e colocar 2 zeros. Então, 18 vezes 8, multiplica e coloca 2 zeros. 8 vezes 8, 64. Aqui vão 6. 8 vezes 1, 8. 8 e 6, 14. 14 e aí coloca 2 zeros. O que é isso aqui? 14.400. Então, 14.400, qual é a unidade? Centímetros cúbicos. Tá todo mundo em centímetros cúbicos, né?
Então tá aqui, um volume é esse, o outro volume é esse, e o outro volume aqui é esse, todo mundo em centímetros cúbicos. O problema está perguntando a soma desses volumes. Moleza, é só somar esses valores aí. Então a gente vai somar 24.000 com 18.000. Presta atenção que tem que estar alinhado aqui unidade, dezena e centena, né? O ponto da divisão do milhar, da divisão de classes e assim por diante. Se você desalinhar isso, você soma errado. Aqui, 14.400. Então, o ponto da divisão do milhar é aqui. Aqui a gente tem 14 e aqui 400. Pronto, é só somar isso. Isso dá 0,04. Aqui é 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 2 mais 1 mais 1, isso dá 5. Então, 56.400 centímetros cúbicos. Agora é só olhar lá as respostas. Só que ele deu as respostas assim. Ó, 56.400 centímetros cúbicos, que corresponde à capacidade de 56.400 mililitros. Então, ele colocou as respostas aqui em centímetro cúbico, mas ele colocou aqui uma correspondência em litros, mililitros, tá vendo? Então, além de marcar, de encontrar a resposta certa, a gente ainda tem que ver a correspondência com essas outras unidades aqui e ver se tá certo. Olha, 56.400 centímetros cúbicos. Tem isso aqui, 56.400, aqui também 56.400, aqui ó, já tá errado, aqui não tá 56.400, tá 564.000, então essa aqui já tá errada. Eu não vou precisar verificar essa aqui também, ó, e essa aqui, 5.640 centímetros cúbicos, está errada. Quer dizer, ele colocou números parecidos, só que com o número de zeros aqui é diferente. Então, essas duas aqui, A e B, elas têm essa resposta aqui que a gente calculou, 56.400. Agora a gente tem que ver aqui a correspondência em litros e a correspondência em mililitros. Qual que está certa aqui, hein? Aqui essa disse que isso é a mesma coisa que 56.400 mililitros ou ml. E essa aqui diz que é 56.000 litros. Qual que está certa aqui, hein? Olha só. Qual que está certa é essa aqui. Sabe por quê? Porque 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. 1 milésimo do litro. Não é isso mesmo? Também você tem que lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml ou então 1.000 centímetros cúbicos, né? O litro é uma unidade 1000 vezes maior do que o centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele é mais ou menos desse tamanho aqui assim, ó. É um cubinho com uma aresta de 1 centímetro. Isso aqui é 1 centímetro cúbico. E quanto que é 1 litro? 1 litro é um cubo também, só que com aresta 10 vezes maior. Eu vou fazer aproximado aqui, ó. É como se isso aqui fosse 10 centímetros, mais ou menos, né? E isso aqui, ó, um cubo com aresta desse tamanho corresponde a 1 litro. Aí teria que desenhar o cubo aqui. Eu não vou desenhar não, senão vai estragar aqui o enunciado. Mas seria um cubo assim desse tamanho. São 1000 centímetros cúbicos. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, 1 litro são 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Então, qual dessas duas aqui que está certa? Aqui está falando que são 56.400. Está certo, porque o centímetro cúbico e o ml são a mesma coisa, são a mesma unidade. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ml, 1 milésimo do litro. Então, isso aqui está correto, isso aqui está errado, isso aqui não são 56.000 litros. 56.000 litros é litro pra caramba, hein? Uma caixa d'água que tem em cima dos telhados normalmente tem 1000 litros, é como se fossem 56 caixas d'água, é litro a beça, hein?
Então é claro que isso aqui é um volume bem maior do que isso, é 1000 vezes mais que o centro. Essa aqui que é a correta. Portanto, a resposta certa é a letra A de alfa.